Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Apocalipse Revelado. Programa que pretendemos ver e estudar o livro do Apocalipse, desvendar o livro do Apocalipse, ver cada versículo, cada símbolo, cada profecia. E temos realmente uma percepção da revelação que é este livro. Juntem-se a mim a mais um episódio. Hoje vamos terminar a terceira visão de João, a visão das 7 trombetas. Vai ser um episódio bem interessante, onde vamos ver o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse. Por falar em terceira visão, vamos olhar para o nosso quadro e vamos fazer um pequeno resumo do que já vimos até agora. Nós começamos, como se lembram, pela cena introdutória, a terceira cena introdutória do santuário, e é a cena essa que se passa no lugar do santuário, que está representado pelo incensário. Penso que se lembram. E, resumindo, representa Cristo como nosso intercessor, nosso medidor, nosso advogado. E esta palavra advogado vai ser bem importante no episódio de hoje para nós conseguirmos perceber algumas das profecias que se encontram aqui, alguns dos símbolos que se encontram aqui nestes capítulos. Relembrando, na primeira visão de João, tivemos Cristo representado no candelabro como o sacerdote que cuida da sua igreja. Na segunda visão de João, a visão dos selos, vemos Cristo na mesa dos pães asmos, representando o seu trono de Deus, sendo recoroado como Rei do Universo. Cristo nosso sacerdote, Cristo nosso Rei. E nesta visão, Cristo nos é apresentado como o nosso mediador, como o nosso advogado, que intercede por cada um de nós. Estamos a ver aqui ao longo destas visões os vários ministérios de Cristo e vamos continuar a ver esses mesmos ministérios. Depois, olhando outra vez para o nosso quadro, vemos que o ponto 2 nós vimos as 6 primeiras trombetas. Descrição profética, onde vimos que as 4 primeiras trombetas estavam relacionadas com a queda do Império Romano Ocidental e depois as outras 2 estavam relacionadas com o Império Otomano. Portanto, o ataque que fizeram a Constantinopla, depois a queda de Constantinopla e a supremacia otomana que durou até 1840. E hoje vamos ver o intervalo 1 e o intervalo 2 e terminar com a 7ª trombeta. Mas para já vamos ver o intervalo 1, que é o capítulo 10 de Apocalipse e que tem como título O Anjo e um Livrinho. É uma profecia bem interessante e que vem na sequência do estudo que estamos a fazer. Vamos já perceber então porque que temos aqui estas datas, que vimos no episódio passado e onde é que se encaixa realmente esta visão. Vamos começar a ler os 2 primeiros versículos de Apocalipse 10. Diz o seguinte: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É muito interessante esta descrição. E esta descrição é bem parecida com a descrição de Cristo que tínhamos na primeira visão de João, a visão das 7 igrejas. Por isso, este anjo, que no original angelos, de mensageiro, e este mensageiro que aparece a João, parece ser um ser divino e dá a entender que se calhar é o próprio Cristo pela descrição que temos aqui. Aliás, sobre a sua cabeça tinha o arco-íris, aquele arco-íris da promessa da aliança do próprio Deus. Seus pés como colunas de fogo, rosto como um sol, é exatamente a descrição que temos de Cristo na primeira visão. Mas vamos ao nosso quadro profético, ao que tínhamos ao primeiro, e vamos realmente rever então que símbolos são estes. Então o fogo nós vimos que em Êxodo 24 representa a glória de Deus. O sol vimos em Malaquias que representa o quê? Representa a justiça. A glória de Deus, a justiça de Cristo. Vimos aqui características do próprio Cristo. Mas depois também já vimos que ele pôs o pé direito aonde? Na terra, pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. O que é que isto quer dizer? Nós já vimos que a terra representa, no nosso quadro profético, locais com poucas pessoas, o mar, locais com muitas pessoas, ou seja, ao colocar o seu pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, está-nos a dizer que esta mensagem que este mensageiro traz é para quê? É para a terra na sua generalidade. Mas é muito interessante que este mensageiro
traz com ele um livro aberto. Um livro aberto. Olha, vamos ver. Vamos olhar novamente para o versículo e diz então que tinha na sua mão um livrinho aberto. Isto é bastante importante para nós compreendermos o texto que vem a seguir. Porque a seguir, o versículo 3 e 4 diz o seguinte: E clamou com grande voz, assim como o ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Bom, é interessante que, apesar de ter um livro aberto, de repente João ouve alguma coisa, ia escrever e ele diz: não escrevas, sela esta mensagem. Bom, isto é uma pista importante para nós compreendermos o que é que isto tudo quer dizer. Porque, como sabem, e penso que já referi, o livro do Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Ambos são livros apocalípticos, que têm profecias apocalípticas. E é muito interessante que esta linguagem de sela é exatamente a linguagem que o anjo também deu a Daniel, lá no Velho Testamento, quando deu uma profecia muito importante. No capítulo 12, versículo 4, e vamos ver no nosso quadro, vamos comparar estes dois textos que dizem então, acabamos de ler, sela o que os 7 trovões emitiram, não escrevas. E o anjo também disse a Daniel: encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. É interessante que aqui o mensageiro está a dizer João a mesma coisa que já tinha dito a Daniel há séculos atrás. Mas agora há algo diferente, que agora ele traz um livro aberto. Então, por um lado, temos algo que está selado, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento está selado, mas parece que vai ser aberto. E isto é muito interessante, porque Daniel já dizia que encerra as palavras, sela este livro até ao fim do tempo. Qual tempo? Isto é muito interessante, porque nós já vimos exatamente na primeira visão de João qual era este tempo. Nós vimos que a partir de 1798 e até 1844 houve o que é nos Estados Unidos? Um grande despertamento espiritual. E parte desse despertamento, como já vimos na primeira visão e vimos agora também na terceira visão, houve a compreensão, quer do livro de Daniel, quer do livro do Apocalipse. Ou seja, estas palavras estavam seladas, quer o livro de Daniel, quer o livro do Apocalipse, mas foram então abertas quando? No fim do tempo. Ou seja, a partir de 1798, quando começou a fase final da história deste planeta. Isto é muito interessante, nós já vimos também na visão anterior os sinais que apontavam e todas estas datas coincidem, e como estão a reparar, as datas de 1798, 1844 estão constantemente a aparecer em todas as visões. E na próxima visão ainda vão aparecer mais e vamos ver realmente a importância destas duas datas. Já no livro de Daniel, estas datas aparecem e é exatamente nesse livro que estas datas são calculadas ao milímetro. Mas vamos continuar a ler o que é que nos diz então esta visão do anjo e do livrinho. Diz no versículo 5 até o versículo 7 o seguinte: O anjo que via em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. E o que é que ele disse? Que não haveria mais tempo, mas que os dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, que anunciou aos seus servos, os profetas. Bom, nós já vimos no episódio anterior que a data para o tocar a sétima trombeta ia ser em 1844. E aqui neste texto está-nos a dizer algo de muito interessante, que é: não haveria mais tempo. E isto é algo de muito extraordinário. Porque quer as profecias de Daniel, quer as profecias de Apocalipse e outras profecias na Bíblia, seja no livro de Jeremias, seja no livro de Isaías, muitas delas têm cumprimento em datas específicas. O próprio Daniel, ao estudar
os livros do Velho Testamento, reparou que no seu tempo havia uma profecia que se estava a cumprir e que se ia cumprir. E calculou a data e viu realmente, esta profecia está agora, nesta data, vai se cumprir. Só que algo extraordinário é que as datas marcadas para cumprimentos de profecias na Bíblia terminam, a última delas é precisamente a data de 1844. A partir dessa data existem profecias, mas já não existem mais datas marcadas. Nós vamos conseguir, e reparem, 1844 já está bem no passado, nós já estamos em 2021 neste momento, quando estiverem a ver esta gravação até já pode estar no outro ano, mas o que quero dizer é que já não há hoje mais nenhuma data marcada profética, mas existem muitos acontecimentos proféticos. Ou seja, nós vemos numa altura em que nós sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos é quando é que vai acontecer. E a partir da quarta visão para a frente, nós vamos nos concentrar única e exclusivamente no futuro. O que é que vai acontecer em breve? E já na próxima visão, na quarta visão, vamos ter vislumbres muito interessantes daquilo que está prestes a acontecer nos nossos dias de hoje. Mas aqui, neste texto, diz-nos que não haveria mais tempo. Qual é este sentido? Não haverá mais tempos proféticos. 1844, quando se marcou o início da sétima trombeta, que ainda vamos ver o que é isso quer dizer, não haveria mais tempos proféticos. Isto é interessante, é uma mensagem interessante, mas também é uma mensagem então que nos diz que a revelação profética entre 1798 e 1844 ia ser entendida. O livro de Daniel e o Apocalipse iam ser finalmente abertos e este livrinho estaria aberto para o conhecimento das pessoas. Vou pôr novamente um quadro que já vimos no episódio anterior, que nos falava das profecias sobre o Império Otomano. Lembram-se dos tempos proféticos? Mais uma vez estamos a falar ainda aqui em tempos proféticos, a partir de 1844 já não existe mais, mas tínhamos aqui a profecia dos 150 anos e depois a profecia dos 391 anos e 2 semanas que terminaram em 1844. Através da interpretação desta profecia, e nós conseguimos ver que aquilo que nós estamos a ver hoje é realmente assim, que entre 1798 e 1844 houve um entendimento das profecias. E vamos rever exatamente isso com o homem que entendeu esta profecia, que detectou esta data de 11 de agosto de 1840. Vamos voltar a ler e agora vamos continuar a leitura para perceber o que vem a seguir. Mas antes de ler, deixem-me só pôr um contexto histórico. É que este revivimento espiritual que aconteceu no início do século XIX, nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, não foi só nos Estados Unidos, foi desencadeado por uma interpretação profética exatamente do livro de Daniel. Que é a profecia que já falámos das 2300 tardes e manhãs, que marcavam um acontecimento precisamente em 22 de outubro de 1844. E por todo o mundo pessoas estavam a estudar o livro de Daniel e chegaram todas à mesma conclusão. Alguma coisa ia acontecer em 1843 ou 44, inicialmente eles não conseguiram calcular exatamente a data, e eles achavam que esse acontecimento era a segunda vinda de Cristo. Isto levou a uma mudança de vida muito grande em todos os cristãos que acreditaram, aceitaram esta mensagem. E porquê é que eu estou a dizer isso? Porque a interpretação de 1840 do Império Otomano veio ajudar ainda mais a disseminação desta mensagem. Mas vamos ler. Diz assim: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia expressou interesse geral. Inicialmente nos Estados Unidos, mas se espalhou por todo o mundo. 2 anos antes, Josias Lynch, nós já lemos isto no episódio anterior, mas agora vamos continuar, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento para 1844, publicou a explicação de Apocalipse, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo os seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Continua o texto. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio dos seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e, assim, se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões, repara bem, multidões
se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller, que foi quem iniciou este movimento, e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Ou seja, esta revelação profética e o entendimento do capítulo 9 do Apocalipse veio fortalecer o entendimento da profecia para 1844. E é interessante que eles acertaram na data. De facto, esta profecia foi revelada e eles entenderam. De facto, em 1840 aconteceu algo de extraordinário, que nós já vamos ver o que é que aconteceu. Mas eles supuseram que seria a vinda de Cristo. E que nós vamos ver o acontecimento não foi esse. Aliás, não podia ser esse porque ainda cá estamos muitos anos depois. Mas porquê é que eu estou a falar nisto? Porque, de facto, a interpretação, a revelação do livro de Daniel e Apocalipse foi extraordinária durante estes anos. E homens e mulheres estudaram profundamente estes livros. E estes livros deixaram de ser livros fechados. E que foram fechados durante séculos e séculos e passaram a ser livros abertos. Mas como vamos ler a seguir, esta abertura destes livros, o conhecimento destas profecias ia trazer um grande desapontamento. E é exatamente esta mensagem de Apocalipse 10. Um grande desapontamento. Vamos ler. Continua assim a profecia de Apocalipse, do versículo 8 ao versículo 10. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo. Que livro é este? É as revelações proféticas de Daniel, as revelações proféticas de Apocalipse. O que é que ele devia fazer com esse livro? E reparem que nós estamos a falar então aqui de um tempo, 1798 até 1844. O que é que haveria de acontecer, e agora especialmente entre 1840 e 1844? Vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, esta mensagem é para todo mundo. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. E ele se fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será como doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como o mel, mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. É verdade. Esta mensagem, esta interpretação profética para 1844 era doce como o mel. Cristo iria voltar. Por toda o norte da América e um pouco por todo o mundo, pessoas venderam tudo o que tinham. Pessoas se prepararam espiritualmente para ver Cristo voltar em 1844. Mas esta mensagem que era doce como o mel. Este livro aberto de Daniel Apocalipse, que trouxe este conhecimento profético e que trouxe a revelação destas datas, era doce como mel, mas tornou-se amargo. Porque foi, de facto, um grande desapontamento. Vamos ler o que é que aconteceu. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. A decepção dos que esperavam ver o Senhor em 1844 foi, na verdade, amarga para os que haviam tão ardentemente antecipado seu aparecimento. Achava-se no desígnio do Senhor que viessem esse desapontamento e se revelassem os corações. É verdade. Este desapontamento já estava predito aqui no capítulo 10 de Apocalipse, que iria acontecer. E apesar disto, esta mensagem foi uma mensagem que foi suscitada por Deus, que levou a um arrevamento espiritual, que levou ao estudo das profecias e que até hoje impulsiona, de facto, a interpretação profética. Mas afinal, o que aconteceu em 1844? Vamos deixar isso um bocadinho mais para o fim do episódio. Mas antes de terminarmos o capítulo 10, tem no finalzinho, no último versículo, no versículo 11, algo de novo a acrescentar neste capítulo. É que este capítulo está-nos a dizer uma coisa muito simples.
o livro de Daniel Apocalipse, a partir de 1798, estariam abertos para o conhecimento das pessoas. Iam, de facto, entender, iam perceber a última data profética de todas, que seria 1844. Essa data seria doce como o mel, mas depois amarga, seria um grande desapontamento. No entanto, no final desta profecia, reparem bem o que é que diz o versículo 11. Diz assim: Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isto é uma profecia extraordinária, uma promessa de Deus, que a partir de 1844 iria haver novamente profecia. Bom, e será que houve realmente profecia, nova profecia a partir de 1844? Quem foi esse profeta? Bom, nós, quando chegamos ao capítulo 12 e depois no capítulo 14, nós vamos entender perfeitamente o que é que este versículo quer dizer. Para já vamos ficar um pouco em suspenso que novo profeta é este a partir de 1844. Mas chegamos ao fim do capítulo 10 e agora entramos no capítulo 11. E no capítulo 11 temos então o segundo intervalo. O primeiro intervalo era o anjo livrinho, agora olhamos para a nossa estrutura aqui. E o segundo intervalo, que vai desde o versículo 1 do Apocalipse 11 até o versículo 14, fala-nos das duas testemunhas. Bom, temos aqui então um outro assunto. Nós, como já percebemos na estrutura destas visões, temos uma introdução que se passa no céu, temos as 6 primeiras cenas, que foram as 6 primeiras igrejas, os 7 primeiros selos e agora as 7 primeiras trombetas. Depois temos 2 intervalos e só no final temos a 7ª cena profética, que neste caso será a 7ª trombeta. Neste intervalo temos as duas testemunhas. É, de facto, um capítulo extraordinário, que nos fala da história profética de uma maneira muito interessante. Vamos ver o que é que são estas duas testemunhas, o que é que elas representam e quem são os símbolos e a besta que sai do abismo que nos fala deste capítulo. Vamos ler. Vamos começar por ler os 3 primeiros versículos. Diz-nos o seguinte: Foi dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E concederei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Bom, temos aqui, novamente, tempos proféticos. Temos 42 meses, 1260 dias. O que é que isto quer dizer? Vamos ver no quadro o que é que isto quer dizer. Vamos avançar e ver exatamente o que é que quer dizer 42 meses, o que é que quer dizer 1260 dias. Vamos aplicar novamente a técnica que temos usado, um dia, um ano, e o que é que nós temos? Temos que, de facto, estamos a falar exatamente do mesmo tempo profético. 42 meses, 40 vezes 30, que todos os tempos proféticos são calculados segundo o calendário judaico, que tinha 30 dias por cada mês, dá 1260 dias. E também temos a data 1260 dias, ou seja, estão estes 42 meses, 1260 dias, estão os dois a referir exatamente a mesma coisa, ao período de 1260 anos. E nós, na primeira visão de Apocalipse, na visão das 7 igrejas, já tínhamos falado neste tempo profético. Já tínhamos falado o tempo profético que responde à supremacia papal. Foi desde 538 até 1798, quando o Papa foi preso pelo general Berthelier, a mando do general de Napoleão. Então nós temos que esta profecia das duas testemunhas inicia dizendo que estas duas testemunhas, durante este tempo de 1260 anos, iriam estar a profetizar como vestidos de saco. Isto é muito interessante. Vamos ler. Diz-nos assim: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio.
Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. O período em que as duas testemunhas deviam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Muito bem. Então estes primeiros 3 versículos falam-nos aqui nestas duas testemunhas e dizem que estas duas testemunhas profetizaram vestidas de saco. Quando? Desde 538 até 1798. Vestidas de saco quer dizer que tinham muitos problemas. Realmente isto é um símbolo que a Bíblia fala muitas vezes. Mas quem são estas duas testemunhas? Será que eram 2 profetas? Mas como é que um profeta poderia viver desde 538 até 1798? Haveria alguém que poderia viver 1260 anos? Ou será que eram entidades? Será que representam algum povo? Quem são estas duas testemunhas? Vamos continuar e vamos perceber exatamente quem elas são. Versículo 4 ao versículo 6 diz-nos o seguinte: estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros. Ou seja, as duas testemunhas também são o quê? 2 oliveiras. Também são o quê? 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas 2 testemunhas, estas 2 oliveiras, estes 2 candeeiros, têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então estas 2 testemunhas têm bastante poder e têm profecia. E são 2 oliveiras e são 2 candeeiros. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Bom, vamos puxar do nosso dicionário profético. Vamos primeiro a Zacarias 4 e ver o que é que são 2 oliveiras em profecia. Diz-nos o seguinte: e diz-me que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que tem no seu topo. E por cima dele, o que é que tem? Portanto, isto também é uma visão profética que Zacarias está a ter. Tem exatamente 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava: Senhor meu, o que é isto? O que é que são? O que é que eu estou a ver? O que é que são estas 2 oliveiras? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos aqui ao nosso quadro profético e vemos então que 2 oliveiras representam o quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Interessante. Mas também nos falava não só então em 2 oliveiras, mas também em 2 candeeiros. Candeeiro que é algo que serve para dar à luz. Bom, o que é que será que isto quer dizer? Vamos a Salmos ver exatamente. O que é que nos diz então em Salmos 119? Diz-nos então: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quadro profético, nós temos então o quê? Que as 2 oliveiras são a palavra de Deus, que os 2 candeeiros é a palavra de Deus, e vimos também que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras, são 2 candeeiros. Então o que é que isto tudo quer dizer? Vamos a João 5 e diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, quem é que testifica? É exatamente as testemunhas. Quadro profético novamente, então temos 2 oliveiras, 2 candeeiros, 2 testemunhas. Está a tudo referir exatamente à mesma coisa. É a palavra de Deus. É interessante que quando João viu esta visão, a palavra de Deus tinha apenas o Antigo Testamento. Mas quando do cumprimento desta visão, ou seja, entre 538 e 1798, a palavra de Deus já tinha o Velho Testamento e Novo Testamento. E estas são as 2 testemunhas. Apocalipse 11 fala 2 testemunhas, fala. Quais são estas 2 testemunhas? O Velho Testamento e o Novo Testamento da palavra de Deus.
Estas são as duas testemunhas, são as duas oliveiras, são os dois candeeiros que estão aqui para iluminar o nosso caminho. E é através destas duas testemunhas que juntas nós estamos a revelar o livro de Apocalipse. Muito bem, vamos ler, que diz-nos o seguinte, representa bem o que estamos aqui a dizer. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. É exatamente isto que são as duas testemunhas. Então, nós ao lermos o que está neste capítulo, nós vamos ler sabendo então que as duas testemunhas são a própria palavra de Deus. Versículos 7 e 8 de Apocalipse 11 diz-nos o seguinte: E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando terminar o testemunho que as fizeram vestidas de saco de 538 até 1798, o que é que vai acontecer? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Ok, temos aqui um texto bem interessante. Está-nos aqui a dizer, quando acabarem o seu testemunho, ou seja, por volta de 1798, ia surgir uma besta do abismo que iria fazer guerra à Bíblia, iria matar a Bíblia. E essa besta, espiritualmente, é Sodoma e Egito. Ou seja, não é literalmente Sodoma e Egito. Sodoma é uma cidade que no Velho Testamento já foi destruída há muitos anos atrás. Se encontrava onde hoje é o Mar Morto em Israel. E o Egito, um país que tem uma história muito grande já desde o Velho Testamento e ainda existe atualmente. Mas o que é isto? Que besta é esta que sobe do abismo, que espiritualmente é então Sodoma e Egito e que fez guerra à palavra de Deus? Primeiro vamos ver o que quer dizer uma besta espiritualmente. Para isso vamos a Daniel 8 e temos a explicação do próprio anjo que nos diz. E está a haver exatamente outros tipos de bestas, outros tipos de animais proféticos. E diz-nos aquele carneiro que vistes, o qual tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão da nação, porém não com a força dele. Bom, vamos então acrescentar isto no nosso quadro profético, e vai ser muito útil no futuro, em várias profecias daqui para a frente, nós percebemos que uma besta, um animal, profeticamente significa um rei ou um reino. E também um chifre significa um rei ou um reino, de acordo com o que acabámos de ler em Daniel 8. O próprio anjo a Daniel explicou o que é que isto queria dizer. Então, desmistificando um bocadinho, esta besta que sobe do abismo é um reino. É um poder político ou religioso que fez o quê? Que fez guerra à palavra de Deus e a venceu por volta de 1798. Portanto, nós olhamos para estes versículos, novamente, de 7 e 8, nós vemos que, vamos ler novamente, que quando acabarem o seu testemunho, ou seja, por volta de 1798, um reino seria levantar, fazer guerra e vencer a palavra de Deus. Estas duas testemunhas. E os seus corpos na praça da grande cidade. Que cidade é esta? É essa cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós olhando para a história, não há dúvidas nenhumas de que poder é este, de que besta é esta, de que reino é este que subiu do abismo. É nada mais, nada menos que a França, durante a Revolução Francesa, que foi liderada pelo conhecido Napoleão. Mas para termos a certeza, vamos ver exatamente o que quer dizer espiritualmente se chamar Sodoma e Egito, e vamos ver então se a descrição histórica corresponde com a descrição profética. Vamos então. O que quer dizer espiritualmente Sodoma e Egito? Vamos a Gênesis 13 e a Judas 1, que nos diz o seguinte. Ora, eram maus os homens de Sodoma,
e grandes pecadores contra o Senhor, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação. Ora, a cidade de Sodoma, Gomorra e outras duas cidades vizinhas, que também foram destruídas, eram conhecidas por o seu grande pecado. E o pecado estava ligado a quê? À imoralidade sexual. Não havia regras. Aliás, a regra era a imoralidade sexual. Era uma perversão completa de tudo o que é sexualidade. Então, olhando para o nosso quadro profético, nós vemos que Sodoma espiritualmente significa imoralidade sexual. Então, e o Egito, o que é que significará? Bom, com certeza todos se lembram da história do povo de Israel que queria se libertar do Egito. E qual era a frase que sempre dizia o faraó do Egito? Era apresentada uma prova, uma grande praga, e ele se convencia, Deus existe, vou libertar o povo, mas depois se arrependia, não vou nada, quem é que é esse Deus? Havia sempre uma incredulidade sobre o Deus dos judeus. Mas vamos ver, Judas 1,5 diz-nos o seguinte: ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os de onde? Da terra do Egito, destruindo depois os que não creram. É verdade. O Egito espiritualmente significa aqueles que não creem. Significa literalmente ateísmo, não crer na existência de Deus. Então, no nosso quadro profético, nós temos que Sodoma representa a imoralidade sexual, o Egito representa o ateísmo, o não crer na existência de Deus. E se nós formos à história, nós vemos que a França, durante a Revolução Francesa, representa exatamente isto. Vamos ler. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu a seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção, semelhante ao que trouxera a destruição às cidades da planície. Por isso a França, nesta altura da Revolução Francesa, representava exatamente a imoralidade sexual de Sodoma e também o ateísmo do Egito. Continua no versículo 9 e no versículo 10 e diz o seguinte: homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandam presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitaram sobre a terra. Então, esta, entre aspas, morte da palavra de Deus ia durar quanto tempo? 3 dias e meio. O que é que quer dizer 3 dias e meio? Mais uma vez, temos que um ano é um dia, por isso 3 dias e meio são quantos anos? São 3 anos e meio. Então, por volta de 1798, houve um período de 3 anos e meio em que, profeticamente, simbolicamente, a palavra de Deus foi morta na França. Vamos ver a história e vamos ver se realmente foi assim. O período em que as 2 testemunhas deviam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, portanto, profetizar vestidas de saco significa que a Bíblia teve posta de parte, teve obscura durante este período de 1260 anos, e foi uma verdade. Qualquer pessoa que queria estudar a palavra de Deus, qualquer pessoa que queria ter uma Bíblia, era condenada à morte durante este período de 1260 anos. Mas, quando se aproximava o fim, então, deste período, aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder, representado pela besta que sobe do abismo. Aqui se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Esta profecia teve o exactíssimo e preciso cumprimento na história da França durante a Revolução, em 1793. O mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização, e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias.
levantar a voz em coro e negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença de divindade e culto à mesma. É verdade. Neste período da Revolução Francesa, em 1793, a própria Assembleia do país decretou por lei que Deus não existe. Continuamos a ler o relato. A besta que sobe do abismo nos fará a guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou a França durante a Revolução e reinado do terror desencadeou contra Deus e a sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara ao mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado. E em seu lugar, cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfémia, à imoralidade sexual, como vimos. O batismo e a comunhão foram proibidos. Os anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declararam ser a morte um sono eterno. Diz-nos também, continua o texto, dizer, onde o Senhor também foi crucificado. Uma das referências que a profecia faz. Esta especificação da profecia foi também cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado, mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrara a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os endioentes séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto cobardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Que obra foi esta? Um sino, mandalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade, mas por ordem especial do rei estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade, nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses. Velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pareceram 70.000 da legítima flor da nação. Isto é apenas um resumo, se fosse a ler toda a descrição histórica do que aconteceu nestes anos, e especialmente nestes 3 anos e meios da profecia, foi de facto algo de tenebroso. Quando uma nação virou as costas a Deus, declarou publicamente que Deus não existe e começou a agir como se Deus não existisse, o que aconteceu foi caos, foi morte, foi anarquia total. Só durante estes 2 meses, 70.000 pessoas, que a única coisa que fizeram de mal foi acreditar no que diz a palavra de Deus, acreditar nestas 10 testemunhas, foram mortos de uma maneira arrepiante. Mas a profecia, já quase 2.000 anos antes, já dizia que exatamente isto ia acontecer. Continuando, diz a França incrédula, fizera silenciar a voz reprodutora das 2 testemunhas de Deus, sim. Por alguns dias, por 3 anos e meio, a voz da Bíblia foi silenciada. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos, e os homens que publicamente desafiaram o Rei dos céus
semelhantes aos pecadores da antiguidade, clamaram como sabe Deus, ou ao conhecimento do Altíssimo. De facto, este período foi um período negro da história da França. E exatamente 3 anos e meio após ter sido aprovado na Assembleia que Deus não existia, o caos neste país foi tão grande, a anarquia foi tão grande, que eles tiveram que revogar a lei e voltar a assumir que afinal Deus existia. Foram 3 anos e meio, de facto, em que se comprovou que sem a moralidade da Bíblia, tudo se torna um caos, tudo se torna em loucura. Mas a profecia bíblica continua no versículo 11 e no versículo 12, disse que algo extraordinário ia acontecer à palavra de Deus. Reparem bem, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Isto é uma profecia extraordinária. Nos diz então que perto de 1798, estas 2 testemunhas, ou seja, o Novo e o Velho Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, iria subir ao céu. Já não iria estar a profetizar vestido de saco, já não iriam estar mortos, iriam estar vivos e à vista de toda a gente. É muito interessante porque logo após 1798 começaram a surgir por todo o mundo algo de novo. As sociedades bíblicas. A primeira foi na Grã-Bretanha e se espalhou rapidamente por todo o mundo. E sabem o que aconteceu? Aconteceu que pela primeira vez na história, a Bíblia tornou-se algo disponível e à vista de toda a gente. De um livro que teve na obscuridade durante 1260 anos, um livro que esteve quase morto, um livro que ressuscitou, ascendeu ao céu para que toda a gente pudesse ver. Se virem no quadro que temos aqui na imagem, hoje já foram produzidas mais de 5.000 milhões de cópias destas 2 testemunhas. Em mais de 2.400 línguas e dialetos. Vemos aqui o cumprimento dos versículos 11 e 12 de Apocalipse. Mas continua, no versículo 13 e 14 diz-nos o seguinte: naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram temorizados e deram glória ao Deus dos céus. É passado o 2º ai, e eis que cedo vem o 3º ai. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Diz-nos então o seguinte: transgressão de uma lei justa e reta deve inevitavelmente causar miséria e ruína. O moderador Espírito de Deus, que põe limite ao poder cruel de Satanás, foi removido em grande medida, permitindo-se que realizasse a sua vontade aquele cujo único deleite consiste na miséria humana. Os que haviam escolhido servir à rebelião foram deixados a colher os seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horrendos para que apenas os escreva. Das províncias devastadas e cidades arruinadas ouviu-se um grito terrível. Um grito de amargurada angústia. A França foi abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado, igreja, tudo foi derribado pela mão ímpia que se insurgira contra a lei de Deus. Como um grande terremoto. Este versículo 11 fala-nos da perseguição que houve à palavra de Deus. Durante 1260 anos foi perseguida, mas a mais terrível de todas foi então, nesta besta que subiu do abismo, França, na Revolução Francesa, que de facto não só perseguiu a palavra de Deus, mas todos aqueles que queriam seguir o que está escrito. Mas é interessante que termina o versículo 14 dizendo assim: é passado o 2º ai, e eis que cedo vem o 3º ai. Agora temos aqui uma mudança. Termina então o 2º intervalo, já vimos o primeiro, agora termina o 2º intervalo, e volta-nos então à visão das trombetas. 2º ai era a 6ª trombeta,
e vem então agora o terceiro ai, que é a sétima e última trombeta. Entramos agora na conclusão profética, que é o versículo 15 até o versículo 18 de Apocalipse. Neste caso, Apocalipse 11. Então, o que é esta sétima trombeta? Nós já tínhamos visto que a sétima trombeta, de acordo com a profecia, ia ser em 1844, 4 anos após da data 1840, que representava o Império Otomano voltar então à supremacia, entregar a supremacia de volta aos reinos europeus cristãos. Mas o que é que nos diz então esta profecia? O que é que nos diz esta sétima trombeta? Vamos ler. Diz-nos o seguinte: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste sobre ti o teu grande poder e reinastes. Iraram-se, na verdade, as nações, e veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É muito interessante porque nós vimos que o povo que estudou a palavra de Deus, que reparou na profecia de 1844, que achava que era a segunda vinda de Cristo, mas que, de acordo com o capítulo 10, que foi algo que era doce, que se tornou amargo. Não era a vinda de Cristo. Então era o quê? E eles não entenderam. Porque eles ainda não tinham chegado aqui ao capítulo 11 do Apocalipse para ver exatamente o que é que isto significava. Mas vamos a Daniel 8.4, que nos diz: Então a profecia que eles olharam e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Se formos calcular então o que é 2.300 tardes e manhãs, significa que são 2.300 anos. E como já vimos, esta profecia se estendia ao longo da história, até 1844. Mas também em Daniel 7, no capítulo anterior, estava em Daniel 8, no Daniel 7, já explicava o que era este acontecimento na descrição profética de Daniel 7. Ora, reparem bem, diz assim: E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como por lá. O seu trono era como chamas de fogo, e as rodas dele eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e 10 milhares vezes 10 milhares existiam diante dele. Temos a ver uma cena no céu, Deus está no trono, e o que é que vai começar? Assentou-se o tribunal, e os livros foram abertos. É verdade. O acontecimento de 1844 não era a segunda vinda de Cristo, mas era o início de um julgamento. Assentou-se o tribunal, os livros foram abertos. E foi para julgar quem? Vamos a Apocalipse 11 e vamos ver exatamente. Portanto, tocou o sétimo anjo a sua trombeta. O que é isto? É o tempo de serem julgados os mortos. Estão a compreender o que é que este texto está aqui a querer dizer? É que as 6 primeiras trombetas representavam avisos de Deus. Avisos de juízos de Deus, que vieram na forma de quê? De guerras, de batalhas, seja os bárbaros contra o Império Romano Ocidental nas 4 primeiras trombetas, seja as lutas do Império Otomano na 5ª e na 6ª trombeta. Esta 7ª trombeta é totalmente diferente. É um aviso de Deus totalmente diferente. Deus está aqui a dizer algo de extraordinário. Em 1844 começou um julgamento. Começou um tribunal. Os livros se abriram. E quem é que vai ser julgado? O tempo de serem julgados os mortos.
É verdade. Desde 1844. Desde Adão e Eva, percorrendo a história da humanidade, todos aqueles que hoje estão mortos estão a ser julgados. Este julgamento começou em 1844. E eu quero te dizer solenemente, brevemente, este julgamento deixará de ser dos mortos e passará a ser dos vivos. Quando nós estudamos Apocalipse 14, nós vamos ver exatamente como é que isto vai acontecer. E a importância que tem para ti e para mim hoje. Porque isto é o aviso mais solene que Deus faz em Apocalipse. É que o julgamento já começou. E em breve, o meu nome, em breve, o teu nome, também poderá lá aparecer. Mas é interessante que diz que é tempo para mais alguma coisa. E eu peço, nós já estamos mesmo a terminar, mas peço que prestem bem atenção, porque esta sequência vai ser fundamental para nós percebermos mais à frente os acontecimentos futuros. Porque diz o texto, reparem mais uma vez o que é que diz no texto. O tempo de serem julgados os mortos, ou seja, em 1844 começa um julgamento. Mas a seguir o que é que vai acontecer? No final desse julgamento. O tempo de dar a recompensa. A quem? A quem te foi fiel. E também o tempo de destruir os que destroem a terra. Quando nós estudamos o capítulo 20 do Apocalipse, vamos perceber exatamente o que é que isto quer dizer. Vamos perceber que irá chegar um tempo em que aqueles que foram fiéis ao Senhor vão receber a sua recompensa e que depois irá chegar um tempo em que todos os outros irão ser destruídos. Mas para já, o que nos interessa saber e que nos vai ser um mote para a parte principal do livro do Apocalipse, que é a parte que vamos ver a seguir, a quarta visão. O julgamento de Deus já começou. É verdade, começou pelos mortos. É verdade, começou em 1844. Neste momento ainda está-se a executar. Mas em breve vai haver um acontecimento que vai mudar a história daqui para a frente. E por isso, eu convido a não perder os próximos episódios, a próxima visão. No próximo episódio vamos começar então a quarta visão de João, a visão do grande conflito. É a última visão histórica, é a última visão que começa no tempo de João e varre a história até hoje e para o futuro. E brevemente vamos começar então a perceber aquilo que nos espera no futuro. Acompanhem-me nesta aventura e até lá o meu desejo é que Deus vos abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.